O candidato Beto Rego, como comunicador, eu gostaria de saber a sua opinião, que do município de Teresina, no ano de 2011, seus gastos, no seu orçamento, teve um gasto da Secretaria de Comunicação de quase 10 milhões de reais. E qual a sua opinião no que diz respeito a isso? E um outro ponto importante, comunicação. E uma outra questão é sobre a juventude, né? A juventude em situação de... Por favor. Olha, Maquilanda, eu fico ouvindo falar desses gastos, e esses gastos, inclusive, estão são documentados, estão, inclusive, para que todas as pessoas possam ver, e eu fico preocupado com isso, porque se gasta tanto em comunicação, tendo uma prioridade, no caso, como você falou aí, políticas para os jovens, que não são efetivadas dentro da nossa capital. O jovem, nos seus bairros, não tem uma quadra de esporte adequada, não tem os campos de futebol, como eu visitei vários e vários bairros, nessa caminhada que nós fizemos do poeirão chamado, e da falta de obras, e do abandono dessa capital, em bairros que jovens estão em situação de risco, onde o traficante está abraçando e as famílias não têm como ajudar, e nem o poder público faz alguma coisa. Então, quando se gasta isso, quer se promover o seu próprio trabalho, é uma autopromoção que existe dentro dessa Secretaria de Comunicação, mas não existe uma Teresina para esses jovens que precisam de políticas públicas, que precisam do esporte, de escolas de tempo integral, que precisam de ações voltadas para a cultura, para o lazer também desses jovens e dessas comunidades. Então, gastar essas exorbitâncias com a comunicação dentro do município e não dar atenção a essa área social importantíssima e de atenção ao jovem, realmente a gente fica sem entender como é que as pessoas não veem esse tipo de coisa, como é que as pessoas não percebem que essas políticas não estão ajudando, inclusive, a combater as drogas, a combater a evasão escolar e não ajudando os jovens da nossa capital. Fico muito triste, porque isso vem acontecendo já há muito tempo, e por onde eu andei, por onde eu passei, muitos jovens reclamam que não tem uma praça de esportes adequada para que eles possam ali, para fazer sua prática esportiva, fazer aquele momento de confraternização da comunidade, que é importantíssimo, e que não tem o apoio dentro da nossa capital. Tomara que seja... Réplica. Primeiro, nós condenamos esse gasto na Secretaria de Comunicação diante de tantas carências da população de Teresina. Segundo, é de estranhar essa sua fala, candidato, porque num outro debate você disse que essa geração estava sem jeito. A sua preocupação era com a geração que estava por vir. Nós do PSOL, não. Nós do PSOL nós queremos resgatar a cidadania e a dignidade da nossa população. E um outro ponto importante é que a sua comunicação não atende às necessidades que a comunicação deve atender, porque você faz tripudiar em cima dos jovens que são marginalizados pela política de exclusão que é adotada, inclusive, pelo seu governador no Estado, e, historicamente, pelos que antecederam ele. Nós entendemos que a comunicação ela deve ser uma espécie de política adotada no sentido de valorizar o indivíduo e transmitir, conscientizá-lo de seus direitos, de seus deveres, e de informar, e não de tripudiar em cima das pessoas que são vitimadas por essa sociedade que... Tréplica. O candidato precisa se ater que a nossa comunicação, a comunicação popular, que sempre procurou evidenciar o que é feito de errado dentro desse município e que sempre lutou para que políticas públicas pudessem ser evidenciadas para ajudar o jovem. A geração que foi perdida, eu vou explicar para o candidato que talvez deve ter estudado muito e não percebeu ainda a situação, ou talvez ficou meio tantã, que a geração que eu falei é uma geração mais antiga, não é essa geração dos jovens a qual pertence o nobre candidato com esse exuberante rabo de cavalo. O candidato Maquilanda, o senhor solicitou direito de resposta, eu consulto a OAB para saber se será atendido ou não com esse direito de resposta. 1 minuto. Primeiro, nobre candidato, eu tenho um rabo de cavalo, mas não tenho um rabo preso. A nossa campanha é comprometida com o resgate da cidadania da população que foi violentada nos seus direitos,
foi excluída de sua participação efetiva, de sua cidadania na gestão daquilo que é público. Nós não queremos administrar a cidade para grupos empresariais, e sim para a população, respeitando a população, garantindo a ela educação de qualidade, para que ela possa selecionar melhor até mesmo a sua programação. Porque nós entendemos ser inadmissível uma pessoa conseguir sobreviver fazendo programas que tripudiam em cima das populações, em cima de pessoas que são vitimadas e violentadas pela própria sociedade e que realmente elas precisam de ser resgatadas. E nós queremos resgatá-las com políticas sociais, na educação, cultura, esporte, lazer e participação popular efetiva. Infelizmente, você não tem esse preparo para gerir. O candidato Beto pediu o direito de resposta. Durante a fala do candidato McLandel, o direito será ou não concedido? Eu queria aproveitar e dizer que nós nunca tripudiamos ninguém na televisão, e sim a situação que vive pela falta de políticas sociais. E que eu tenho certeza que esse candidato aqui nunca ajudou um pobre, como eu ajudei vários, através de televisão. Nunca moveu uma palha por uma pessoa pobre na vida dele. Por favor, sem as pessoas que estão aqui também participaram de movimentos que promovem verdadeiras badernas e não organização social.